Olá, se você é iniciante na confeitaria e está aí à procura de uma massa coringa super versátil que te possibilite usar todo tipo de recheio e cobertura, esse vídeo é para você. Eu sou Leís e nesse vídeo eu vou trazer para vocês o passo a passo da minha massa coringa que eu utilizo desde o início da minha carreira na confeitaria. É uma massa super versátil e estruturada que vai lhe dar aí maior segurança na montagem dos seus bolos de festa. Então, sem mais delongas, bora conferir o passo a passo. Para a massa coringa, iremos precisar de 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Eu estou utilizando margarina Qualy. Se você optar por usar a margarina também, use uma com 80% de lipídios ou mais. Caso você não queira utilizar a margarina Qualy, outra que eu indico é a margarina Delícia, ela também dá certo. Vamos usar também uma xícara de leite em temperatura ambiente, 4 ovos em temperatura ambiente. É muito importante que vocês usem os ingredientes em temperatura ambiente para fazer a massa, senão pode dar interferência no volume, no crescimento da massa de vocês. Até a margarina, vocês tirem pelo menos uns 10 minutinhos antes, para poder ela ficar menos gelada. O leite também, os ovos, todos devem estar em temperatura ambiente. Uma xícara de açúcar, pode ser o cristal ou refinado. Eu estou utilizando o cristal, pois a massa dá menos farelo. Porém, o açúcar refinado, a massa fica mais fofinha, mais volumosa. Mas para o que eu vou utilizar, eu vou estar fazendo bolo com ganache, então eu prefiro o açúcar cristal. Tenho aqui também 2 xícaras de farinha de trigo. Essa farinha de trigo é sem fermento. E 1 colher de fermento em pó para bolo. Eu estou utilizando da marca Flashman. Pessoal, lembrando que antes de começar a bater aqui, eu já fui lá e aqueci meu forno. Pré-aqueci meu forno a 180 graus. Para quando eu terminar de bater, ele já está pronto para receber o bolinho. Já está pré-aquecido, ok? E eu começo batendo aqui na batedeira a margarina junto com o açúcar. Vez ou outra, eu vou vir abrindo aqui a batedeira, vou retirando esse açúcar que fica na lateral, trazendo pro meio, para que bata por completo. Ela vai até a velocidade 12, e eu estou batendo na velocidade 4, que é uma velocidade média. Pronto, a margarina e o açúcar já bateram, já ficou bem clarinho. O açúcar não se dissolveu completamente, devido a ser o açúcar cristal, ele é mais resistente. Mas aqui, de acordo com for batendo com os ovos, ele termina de derreter. Agora, eu vou bater os ovos, vou adicionar os ovos de 1 em 1. Você aí não precisa parar sua batedeira, tá? Eu parei só pra mostrar pra vocês. Pode bater mesmo, pode adicionar com a batedeira em movimento mesmo. Alice, mas precisa colocar os ovos de 1 em 1? Não pode colocar todos de vez? Olha só, poder até pode, mas eu prefiro adicionar de 1 em 1, porque isso evita de que fique aquele aspecto muito talhado. Se colocar todos de uma vez, essa margarina aqui em contato com os ovos, ela talha e fica com um aspecto bem feio. É até meio desesperador, a gente acha que não deu certo a massa, que não vai dar certo. É normal que talhe sim, porém não no começo. Já no final do batimento, ela dá uma talhada, né, porque é líquido com a gordura. É normal de talhar mesmo. Eu gosto de sempre, quando terminar de bater um ovo, eu gosto de dar uma misturada, tirar esse açúcar que fica na lateral e jogar tudo pro centro, para me certificar de que vai ficar tudo completamente homogêneo. A mistura do açúcar com os ovos já ficou pronta. Agora eu vou adicionar aqui, intercalando o leite
com a farinha de trigo. E aí eu vou adicionando a farinha aqui aos poucos. Eu gosto de adicionar em 2 partes. E aí eu peneiro ela aqui por cima do creme, né, dos ovos. Adiciono o leite e vou misturando isso aqui delicadamente com o fouet. Aí eu vou adicionando o restante da farinha, a outra metade que ficou, e também o restante do leite. E eu peneiro a farinha, tá, pessoal? Eu gosto de peneirar porque esse processo traz mais leveza para a massa. E também, ó, evita que se tiver algum gruminho na farinha, ele acaba ficando aí na massa do seu bolo. Agora que eu terminei de misturar lá com o fouet, eu volto ela para a batedeira e na velocidade máxima eu bato aqui por uns 5 segundinhos. É bem rapidinho mesmo, é só para poder tirar um aspecto talhado que fica da massa. Não tem jeito, pessoal, sempre fica com esse aspecto assim, por conta da mistura dos líquidos lá com a gordura da manteiga. Aí eu volto ela na batedeira, bato por esses 5 minutos, 5 segundos, aliás, adiciono o fermento e bato mais uns 5 segundinhos só para misturar o fermento. É coisa rápida porque não podemos desenvolver o glúten aqui nessa massa. Se desenvolver o glúten, a massa vai ficar solada, com certeza. Aí eu venho com uma espátula, me certificando de que ficou tudo muito bem misturado, para não correr o risco de ficar algum líquido parado aqui no fundo, ou açúcar, e isso fazer com que a nossa massa venha a solar. Eu tenho aqui 2 formas de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura, mas pode ser uma forma mais baixa, tá? É porque eu só tenho assim altas. Elas estão untadas apenas no fundo com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Eu não untei as laterais, tá? Não untem as laterais das formas de vocês, porque com as laterais sem untar, o bolo quando cresce, ele agarra nas laterais da forma. E aí na hora de que for esfriar, eles não voltam, não abaixa, sabe? O bolo esfria retinho, como tem que ser. Eu gosto de levar para assar, assim, dividido em 2 assadeiras, porque isso facilita o processo de cozimento da massa. Ou seja, a sua massa ela não vai ficar com as laterais assadas e o meio cru. Fazendo assim dessa forma também, evita que a sua massa ela fique ressecada, porque vai diminuir, né, o tempo de forno. Então, não tem como a massa ressecar dessa forma. Agora eu vou levar minhas massas para assarem em forno que já está pré-aquecido a 180 graus. O tempo vai variar de forno para forno. No meu ela fica em média de 45 a 50 minutos. No seu você fique de olho, porém não abra antes dos 25 minutos. Quando você perceber que ela está levemente dourada, você vai fazer o teste do palito. Se ele sair completamente limpo, é sinal de que já está pronta. A massa já ficou pronta, já deixei ela esfriar. Eu gosto de desenformar ela quando ela está morninha, que eu consiga pegar na forma e não me queimar. Viu como que cresceu retinha? É porque as laterais não estavam untadas, então ela agarra na lateral. E quando esfria, ela não retrai a ponto de ficar com a base mais larga e a parte de cima mais estreita, fazendo aquele efeito de vulcão. Então é por isso que é importante você untar somente o fundo e não untar as laterais. Para retirar a massa da forma, eu gosto de vir com uma espátula ou uma faquinha, passando aqui pela lateral, bem rente a lateral, tomando cuidado para não machucar a sua massa. E aí ela já vai soltar com facilidade. Vou desenformar outra aqui para vocês verem. Que a massa ficou bem fofinha. Eu vou cortar ela aqui para vocês verem.
Caso vocês não vá usar na mesma hora para montar o bolo, vocês, assim que desenformar, com ela morninha ainda, vocês podem embalar ela no papel filme sem apertar muito, só embala delicadamente e coloca na geladeira. Eu particularmente prefiro cortar ela gelada, porque evita da massa estar quebrando ou rachando. Aí, assim, quando você tira ela da geladeira, ela fica com um aspecto de que tá um pouco mais ressecada, mais durinha. Mas é normal porque é feita com margarina, e a margarina, quando a gente tira ela da geladeira, ela sai um pouco durinha. Mas assim que ela ficar em contato com a temperatura ambiente, ela vai voltar ao normal e ficar fofinha novamente. Eu vou tirar esse topinho aqui e cortar a massa para vocês verem como que ela fica por dentro. Eu sempre descarto esse topinho aqui porque é a parte que fica com o açúcar concentrado. Eu gosto de tirar. Ó, pra vocês verem como que ela fica por dentro. Essa massa, pessoal, ela é bem, assim, bem estruturada, tá? Vocês podem estar usando ela com recheios pesados. Pode estar usando pra fazer bolo com cobertura de ganache. Pode estar usando também com chantilly, até pasta americana eu já cobri utilizando essa massa, tá? Super seguro, super estruturada para bolo de andar, bolos altos, de chantilly. Ela é super estruturada, bem macia e bem saborosa. Se você aí que está iniciando ainda não achou aquela massa que você se adaptou bem, eu indico você a testar ela. Então, pessoal, eu vou rechear essa massa e decorar ela aqui e vou trazer o passo a passo para vocês, tá bom? Então, se você quer conferir o recheio que eu vou utilizar, que é um brigadeiro de coco queimado, e a cobertura, que é um ganache de chantilly, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui abaixo, deixe seu joinha para o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e levar para mais pessoas que estão aí iniciando. Muitíssimo obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!